Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero, na oportunidade em que faço uso da tribuna, nesta abertura de biênio de legislatura, saudar a chegada a este parlamento meu colega deputado cabofriense Silas Bento, também aqui representando a nossa Cabo Frio e região dos Lagos, e na pessoa do Silas, eu saúdo todos os parlamentares que chegam para o exercício do mandato neste segundo biênio. Senhor presidente, o parlamento está sendo instigado a um longo debate, longo e necessário debate. Em continuidade a um debate travado num ano que não terminou, o ano de 2016, quando o governo atabalhoadamente e de forma irresponsável lançou a este parlamento um pacote que aqui foi intitulado Pacote de Maldades, que aos poucos foi sendo defenestrado pela maioria esmagadora deste parlamento, até que, ao final, acabou batizado de embrulho. Fragilizado, sem base parlamentar, recorre o governo do Estado ao governo federal. E aí, muito já se falava em intervenção. Na verdade, nós acabamos tendo nesse período uma intervenção branca do governo federal, que resultou no termo pactuado e que motiva a discussão de hoje, assinado pelo presidente Michel Temer, pelo ministro Henrique Meirelles e pelo governador do estado, Luiz Fernando Pezão. Que a verdade é a discussão que temos hoje aqui a respeito da proposta do oferecimento das ações da SEDAI como garantia da operação de crédito de um empréstimo de 3,5 milhões, mais R$1 milhão já autorizado, 4,5 milhões, e suspensão do pagamento da dívida com o fim do bloqueio no período de mais 3 anos, que representa 60 bilhões nos cofres do Rio de Janeiro, como única alternativa para termos o salário dos servidores colocado em dia nos próximos meses, é reflexo dessa incapacidade do governo em gerir a crise do Estado, provocando esta intervenção. Esse é o debate que nós temos que ter neste parlamento e dele não fugirmos. Hoje corre nas redes sociais, se boato ou não, uma ameaça de paralisação da Polícia Militar no movimento, a exemplo daquele havido esta semana no estado do Espírito Santo, que desencadeou uma onda de violência das mulheres, esposas e parentes de policiais militares, fazendo o bloqueio das saídas dos batalhões como forma de pressionar ao pagamento do 13º salário e da RAIS. Eu não tenho dúvida que toda essa onda de instabilidade pode gerar situações adversas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O governo negociou com o governo federal e vem
a este parlamento chamar a que possa ratificar o acordo. Eu não tenho dúvidas que um acordo que coloque em dia o pagamento dos servidores é um acordo bom para o Estado, porque não há ativo maior nesse Estado que não seja o servidor. Mas é preciso que tenhamos a capacidade de discutir profundamente cada uma das cláusulas deste termo e ajustá-lo de maneira a que ele possa vir a ser a porta de saída da crise, mas que não seja a cruz da crucificação do servidor, do trabalhador do Estado do Rio de Janeiro. Para esse debate, eu quero contribuir. Eu quero contribuir com alguns aspectos. Por exemplo, aqui ouço muito falar, e acho que é dever desse parlamento debater a questão da privatização da SEDAI. Eu fui vereador por 4 mandatos da minha cidade. E no período da privatização da SEDAI, lá na metade da década de 90, eu fui às ruas contra a privatização da SEDAI. No momento em que a minha cidade era escrava da máfia dos carros-pipas, onde a água não chegava aos morros de Arraial do Cabo, de Armação dos Búzios, a periferia da cidade de Cabo Frio. Fui vencido e a SEDAI foi privatizada na nossa região. Correu o tempo e o tempo mostrou que, àquela altura, eu estava errado e os defensores da privatização estavam certos. Porque, nesse período, a cidade de Cabo Frio e a região dos Lagos teve uma melhora significativa da água para o vinho na questão do abastecimento de água, dando fim à máfia dos carros-pipas. Então, esse debate, ele precisa levar em consideração que, naquela época, quando este parlamento autorizou a privatização da SEDAI e houve um fatiamento do interior, vendeu-se aquelas áreas que eram consideradas áreas de prejuízo para a SEDAI, não lucrativas, de não interesse econômico-financeiro. E a capital, com o mesmo discurso de hoje, a que dá lucro, ficou com a SEDAI. Interrompeu-se o processo de privatização. Não se teve uma sensibilidade com o interior. Felizmente, a história provou o contrário. E aquilo que era prejuízo passou a ser lucro quando houve distribuição de água. E o povo pobre, humilde, trabalhador, paga as contas em dia e garantiu o sistema. Veio agora, em 2013, a grande discussão nacional do racionamento de água em razão da escassez de água pela crise hídrica. E o nosso reservatório de Juturnaíba passou o período de crise com 80% de sua capacidade, de modo que a nossa região não viu a crise da água. Porque, além da distribuição, nós tivemos, através da participação da sociedade, no consórcio Lagos São João, nas câmaras setoriais, da sociedade civil organizada, fiscalizando a empresa, nós tivemos o reflorestamento do entorno da Lagoa de Juturnaíba e a recuperação de todos os afluentes que contribuem para aquele manancial. Por isso, senhor presidente, eu entendo que esse debate ele deva ser ampliado e deve ter como horizonte
aquilo que nós precisamos tratar com prioridade hoje: colocar em dia o pagamento do servidor do Estado do Rio de Janeiro, preservando dentro da lógica desse parlamento, com responsabilidade, aquilo que é bem patrimônio do nosso Estado, sem cometer nenhum ato lesivo, sem dar nenhum cheque em branco, mas com responsabilidade, fazer o papel deste parlamento, que em instante algum, nesse período de crise, faltou com o governo para permitir uma saída. Ao mesmo tempo que não podemos permitir que a conta desta crise recaia sobre os ombros do trabalhador com aquilo que está proposto no termo, que é um absurdo, é um abuso, as tarifas de contribuição previdenciária elevada a 22%. Não podemos permitir. Nós já refutamos de primeiro plano, na primeira iniciativa, a proposta dessas alíquotas diferenciadas adicionais. Temos que, mais uma vez, fazer o papel de vanguarda e defender o direito do trabalhador. Muito obrigado.